A morte de um rei é sempre o fim de uma era. Mas para a antiga nação de Israel, a morte do rei Saul não foi bem um fim. Foi, na verdade, o começo de uma rachadura profunda. Uma luta pelo poder que jogou a nação inteira no caos. Pois é, essa era a grande questão no ar. Uma transição de poder pacífica? Olha, isso estava longe de ser garantido. Em vez de união, esse vácuo abriu a porta para a ambição, para lealdades divididas e, claro, para o inevitável, uma guerra que colocaria vizinho contra vizinho. E a nação se partiu em duas literalmente. De um lado a gente tem Davi, o herói de guerra, o escolhido por Deus. Do outro, Isbosete, o herdeiro da dinastia caída de Saul, que era apoiado por um general assim muito astuto e poderoso. A tensão estava no máximo. E bem no centro desse caos todo estava Davi. Depois de anos fugindo, o caminho para o trono parecia finalmente aberto. Mas ele não agiu por impulso, não. Ele aprendeu com os erros do passado, e agora cada passo dele era marcado pela prudência, pela estratégia. A disciplina de Davi aqui é impressionante. Em vez de marchar direto para a capital, a primeira coisa que ele faz, como a gente vê no passo 1, é buscar conselho divino. Ele espera a resposta. Para Hebrom. E essa cidade, que ficava no coração da sua própria tribo, Judá, não foi uma escolha qualquer. Era um lugar histórico e super seguro para ele começar a construir sua base. E lá em Hebrom, a paciência dele é recompensada. Os líderes da sua tribo reconhecem publicamente, ungindo ele como rei sobre a casa de Judá. Esse ato simbólico era fundamental. Não foi uma tomada de poder na marra, mas sim uma aceitação pública da sua liderança. Ainda não era o reino inteiro, claro, mas era o começo, uma base de poder legítima e bem sólida. A inteligência política de Davi fica muito clara no seu próximo movimento. Ele fica sabendo que os homens de Jabes de Gileade arriscaram tudo para dar um enterro digno a Saul. E ele não os vê como inimigos. Pelo contrário, ele envia mensageiros para elogiar o que eles fizeram. Ele estava construindo pontes, transformando antigos leais a Saul em potenciais novos aliados. Tudo com um simples gesto de respeito. Só que enquanto Davi firmava seu poder em Judá, uma sombra se movia lá no norte. O antigo regime não ia desaparecer assim em silêncio. Uma figura muito poderosa estava prestes a fazer a sua própria jogada pelo trono. Esse homem era Abner, o general de Saul e também primo dele. No papel, a lealdade dele era com a família de Saul, mas as ações dele eram movidas por pura ambição pessoal. Ele era o verdadeiro poder por trás do trono que caiu, e se recusava a se curvar para o homem que ele mesmo um dia perseguiu pelos desertos. A jogada de mestre de Abner foi colocar um outro rei no tabuleiro. Ele pega o único filho de Saul que sobreviveu, Isbosete, e o coroa numa capital alternativa, Maanaim. Só que Isbosete era um rei fraco, um fantoche. O poder de verdade ali era de Abner. Aqui, a gente vê a fratura da nação de forma bem clara. De um lado, Davi, governando Judá a partir de Hebrom com legitimidade divina e popular. Do outro, Isbosete, governando o resto de Israel de Maanaim, colocado ali puramente pelo poder militar de Abner. Então o cenário era esse: 2 reis, 2 capitais e 2 lealdades em conflito. A guerra civil não era mais uma possibilidade, era uma certeza. E essa tensão política toda finalmente explode em violência. Os 2 exércitos, um liderado pelo general de Davi, Joabe, e o outro por Abner, se encontram no açude de Gibeão. E o que acontece em seguida é um dos confrontos mais estranhos e brutais da história. Abner, talvez por arrogância ou para tentar evitar uma batalha maior, propõe um desafio bizarro. Não uma guerra, mas um jogo. Uma luta de campeões. 12 dos melhores homens de cada lado se enfrentariam na frente dos exércitos para decidir o dia. E Joabe, que nunca fugia de um desafio, aceita na hora. O resultado foi um horror. Nenhum lado venceu. Os 24 homens se mataram, um destruindo o outro, num impasse mortal. O tal jogo virou um massacre e aquela pequena poça d'água em Gibeão virou estopim para uma batalha total. Na batalha que veio depois, as forças experientes de Davi levaram a melhor e os homens de Abner fugiram. Mas no meio da perseguição, um único encontro ia transformar essa guerra política numa vingança de sangue. E aí entra em cena Azael, o irmão mais novo de Joabe. Ele era famoso por ser incrivelmente rápido, comparado a uma gazela selvagem. Mas a juventude e a impetuosidade dele o tornaram imprudente. E ele mirou no maior prêmio de todos, o próprio general Abner. Abner, que era um veterano de guerra, sabia exatamente o que ia acontecer.
Ele implorou 2 vezes para que Azael parasse. Ele sabia que matar o irmão de Joabe criaria uma vingança de sangue sem fim, mas Azael não quis saber. Pressionado, Abner usou a parte de trás da sua lança num golpe de defesa, um golpe que, tragicamente, acabou sendo fatal. Azael caiu morto no chão. Aquele momento mudou absolutamente tudo. A guerra deixou de ser sobre o trono de Israel. Para o Joabe, agora a coisa era pessoal. A morte do irmão dele plantou uma semente de ódio profundo, garantindo que esse conflito ia se arrastar por muito tempo, movido à vingança. A perseguição continuou até o pôr do sol, quando Abner e os homens que restaram se reagruparam no topo de uma colina, exaustos, derrotados. O custo daquele dia de luta estava prestes a ser revelado. O resultado, como a gente pode ver, foi uma vitória esmagadora para um dos lados. Os homens de Davi, que eram veteranos de guerra, perderam apenas 20 homens. Já o exército de Abner perdeu 360. Foi uma vitória clara para Davi, sem dúvida, mas o campo de batalha estava manchado com o sangue de irmãos, um custo terrível para qualquer lado. Lá do alto da colina, Abner faz um apelo desesperado para acabar com o derramamento de sangue. Joabe, talvez chocado com a carnificina e com o corpo do irmão em mente, soa a trombeta, e a luta para, pelo menos por enquanto. Uma trégua frágil se estabelece sobre o campo de batalha silencioso. E a gente termina com as palavras proféticas do próprio homem que começou o conflito. Do outro lado do vale, Abner grita para Joabe: a espada devorará para sempre. Ele alerta sobre o fim amargo que viria. É uma pergunta que ecoa pela história, um lembrete sombrio do custo de uma guerra entre irmãos, onde mesmo na vitória, a amargura é a única certeza.